Shalom, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a verdade, tá? Nós fizemos um vídeo anterior falando sobre a palavra, o que significa a palavra, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, tá? Que não é velho e nem é novo, é o mesmo testamento, tá? É a aliança, a antiga aliança e a aliança renovada, a Brit Hadashah, tá? Quem não viu o vídeo explicado sobre a palavra, o que significa, tá? Resumidamente, para esse vídeo, a palavra significa os mandamentos de Deus, tá? A gente colocou no vídeo anterior. Quem quiser para esse vídeo agora, vai lá, vê a questão sobre a palavra e os mandamentos e depois volta a esse vídeo para poder ter uma compreensão melhor do que vai ser falado aqui, tá? Eu queria começar com um versículo, João 8:32, muito famoso aí no meio político, tá? Por conta de muito se repetir. E eu sempre falo na congregação, qual é o problema? É que as pessoas pegam esse versículo, é uma verdade falada pelo Messias, testemunhada por João, só que eles falam, conhecereis a verdade e ela vos libertará, mas em seguida eles falam uma mentira, tá? E eu não estou defendendo um político, todos eles, certo? Antigamente eu tinha uma opinião política bem diferente do que eu tenho hoje. Hoje eu voto no Mashiach e Yeshua, tá? O meu voto é na Torá, os mandamentos de Deus, na Emuná, na promessa que Deus fez àqueles que o obedecem, àqueles que guardam o mandamento. Esse é o meu voto, tá? Bem, vamos lá. Vamos começar por João, né? João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A questão é, o que é verdade? Tá? A verdade é que a direita é melhor, a verdade é que a esquerda é melhor, a verdade é que o homem é melhor do que a mulher, a verdade é que a mulher é melhor do que o homem, a verdade, a verdade, a verdade. E todo mundo fala da verdade, mas não lhe fala a verdade, nem no meio cristão e muitas vezes no meio judaico. A verdade é o que te liberta, tá? Paulo fala uma coisa interessante. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Aí Paulo chega e fala, ou você é escravo do pecado, ou seja, você está preso, ou você é escravo de Jesus, o Mashiach e Yahushua, certo? O nome dele, Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, o nome verdadeiro dele, tá? Muitos chamam de Yeshua ou Yahshua, tá? Vai depender se você está falando hebraico ou aramaico. A questão é, ou tu és escravo do pecado ou do Messias Jesus, tá? O que é pecado? Transgressão da lei. Evangelho, carta de João, certo? E se você ver aqui, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, ou você é escravo, você está preso pelo pecado e muitas vezes você não reconhece isso porque você não foi ensinado isso. Não lhe foi ensinado. Dentro dos meios cristãos, poucas são as denominações que falam do pecado diretamente. Chega no seu olho e diz, olha, pare de pecar ou você vai descer ao Sheol, tá? Ninguém entra no reino do céu impuro, tá? Olho no olho. Pare de pecar. Não adianta. Senhor,
não curamos em teu nome, não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres e prodígios. Não vos conheço. Afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Se você for ver no Strong, eu vou falar sobre iniquidade. Hoje nós vamos falar sobre a verdade, tá? Iniquidade significa anomia no grego. E no hebraico, sem Torá. Ou seja, a melhor tradução do Mashiach ali era: afaste-se de mim, vocês que praticam o pecado. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, sem Torá, sem mandamento. Vocês que pecam, afaste-se de mim. Como é que o Messias ia falar que afaste-se de mim, vocês que estão pecando, mas essas pessoas no início disse: Senhor, não curamos em teu nome, profetizamos e fizemos milagres? Mas o Messias diz: vocês são pecadores, eu não vos conheço, saia de perto de mim. Mas ele não é o Messias que veio para abraçar todos os pecadores? Sim. Mas eles não falam a você que tem que haver arrependimento de verdade. Aquele que mente tem que parar de mentir, porque o Senhor disse: eu odeio a mentira. Entendeu? Então, a questão é falar sobre a verdade que não contaram para você. A verdade é mostrar o Messias Jesus e Yeshua diferente do Messias que foi apresentado de Roma. Roma apresentou um Messias que perdoa tudo, você faz o que quer e ainda assim você vai ser recompensado com a vida eterna. Tá? Quando esse Messias de Roma vem dizer para parar de pecar, é os 10 mandamentos. Já é um bom começo, mas não é só isso. Então vamos lá, tá? A verdade, você tem que parar de pecar. E onde está a verdade? Na Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Torá 5 é a verdade, tá? Vamos lá. Conhecereis a verdade, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aquele que eles mesmos dizem que é o Deus do Velho Testamento é mau. O Velho Testamento acabou. Só existe um novo, a graça. Eu só vivo pela graça. Outra coisa interessante, depois dessa série, ou nessa série, vamos falar sobre a palavra Hesed, em hebraico, o que foi traduzido como graça. Tem muito mais a palavra graça no Velho Testamento do que no Novo. E eles falam que a graça só há no Novo, tá? Mas vamos continuar. João 17:17. Santifica-os pela tua verdade. O que? Torá. A tua verdade, a tua palavra, desculpa, é a verdade. Perdão. Vamos lá. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos traduzir. No vídeo anterior, a palavra, você já sabe, mandamentos, tá? Santifica-os pela tua Torá. Os teus mandamentos é a verdade, tá?
você for ver, santifica-os pela tua Torá, os teus mandamentos é a Torá. Ou seja, você vai ver nos Salmos sempre se referindo que a verdade é a Torá, é a luz que ilumina o meu caminho. A tua palavra é a verdade. Então você veja que o Criador, ele sempre ensina com comparações, tá? Se você verdadeiramente buscar ele de todo o teu coração, ele vai te mostrar a verdade, tá? Muitas vezes você está num meio que não te ajuda a encontrar essa verdade. Para falar a verdade, toda religião lhe cega para um aspecto do Elohim de Israel, certo? O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e do Messias Jesus, cujo nome hebraico, lembre-se, Yeshua HaMashiach ou Yahushua HaMashiach, que é Yahô, Deus, Shua, salva. Deus salva. O nome do Messias que eles não ensinaram a você, que é o filho obediente de Deus, não o filho desobediente de Deus. O filho desobediente de Deus que Roma ensinou, Jesus. Numa linguagem em que eles criaram do Messias, tá? Mas o filho obediente de Deus, o nome dele é Deus salva. Em hebraico, Yahushua, tá? É o filho obediente de Deus, o que guardava os mandamentos e ensinava a guardar. Nós vamos ver nesse estudo aqui, tá? Ou seja, João, santifica-os pela tua Torá. Os teus mandamentos é a verdade. A tua palavra é a verdade, certo? Lembre-se, palavra, mandamento. Aqui tem uma comparação interessante do Messias. Santifica-os pela tua verdade. Ou seja, o que é santificar? Parar de pecar. Você está em pecado, você está na escuridão. Se você para de pecar, você está obedecendo o mandamento de Deus. Isso te leva para a luz. Qual o caminho que te leva para a luz? O mandamento de Deus. Porque o Messias é os mandamentos de Deus. No vídeo anterior, quem for lá dar uma olhada no vídeo, a palavra, a gente mostra que o Messias é a palavra, tá? Vamos continuar. O Messias é o mandamento de Deus. Ele é a manifestação viva do mandamento de Deus. Lembra-se, no outro vídeo a gente falou, é a palavra que se fez carne. Palavra é no sentido de dar uma ordem, mandamentos. Os mandamentos que se fez carne, tá? Então você veja que a palavra é o Messias e o Messias é o mandamento, porque ele emanava o mandamento. O mandamento para o Messias não estava escrito aqui não. Ele escutava, colocava no seu íntimo e ele emanava a obediência ao Pai. Essa é a diferença do Messias de Roma, que foi apresentado à maioria dos irmãos, e o Messias Yahushua, que é o filho obediente de Deus, tá? Um diz que não é para cumprir o mandamento, porque ele veio cumprir, você não precisa cumprir, certo? E o outro diz que veio cumprir e você tem que cumprir também. Lembra-te, quem quer me seguir, pega a cruz e vem após mim. O que foi que aconteceu com ele, tá? A promessa da igreja, da religião é: você venha no domingo, dê o dízimo e você está salvo. E todo mundo sai feliz da igreja, tá entendendo? E não querem sofrer. Pedro seguiu o Messias, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, decapitado. Tiago, jogado do sinédrio e ainda apedrejado. O outro Tiago foi morto à espada. Se você for ver, os mártires, os apóstolos, todos eles, com exceção de João, tiveram mortes num nível espiritual semelhante ao Mashiach. Pega a tua cruz e vem após mim, tá? Essa é a verdade que eles dentro dos templos não falam a você olhando olho no olho, tá? Vamos continuar. Neemias 9, versículo 13.
Esse aqui a gente até usou no outro estudo. Eu vou usar ele aqui, mas por outro entendimento. Tu desceste também sobre o monte Sinai, e do céu falaste com eles, e deste-lhes justo juízos, as leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos, tá? Ou seja, Yahweh desceu sobre o monte Sinai. Ele veio da onde? Do céu, e deu justos juízos, leis verdadeiras e bons estatutos e mandamentos. Ou seja, aqui leis verdadeiras. O que é a verdade? As leis, os mandamentos, os bons estatutos, certo? E os juízos, tá? Ou seja, Torá. Salmo 119, Salmo 119, versículo 151. Tu estás perto, ó Senhor. Todos os teus mandamentos são verdade. Certo? Você vê aqui, a tua palavra é a verdade. Todos os teus mandamentos são verdade. Veja, a própria lei de Deus diz que pelo menos tendo duas testemunhas falando a mesma coisa, é porque é verdade. De 2 a 3 testemunhas ou mais, já é uma verdade, tá? Vamos continuar. Daniel, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Ou seja, esse contexto de Daniel aqui é que Jerusalém estava pecando, os sacerdotes estavam fazendo coisas abomináveis e o Criador pesou a mão sobre Jerusalém. Nabucodonosor foi lá, né, e subjugou Israel. Os cestos de fruta podre eram aqueles que desobedeciam o mandamento de Deus. E os cestos de frutas maduras é aqueles que Deus amava. E os que Deus amava foram como escravos para a Babilônia, tá? Lembre-se, está lá em Jeremias, certo? Nesse contexto, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Por que Daniel está falando isso? Porque Daniel está dizendo praticamente assim, olha, lá na lei de Moisés, que na verdade é de Yahweh, diz, se tu fizer uma determinada coisa, tu tem um juízo. Ou seja, como está escrito na lei de Moisés, veio todo este mal nos sobreveio. Por quê? Porque eles desobedeceram a Deus e Deus foi e fez. Uma das coisas, se você for ver lá em Jeremias, o Criador queria que se cumprisse a lei dos jubileus, certo? Que é para libertar os escravos. Aqueles escravos que estavam em cativeiro de 7 anos, ele queria que descansasse a terra, eles cumprissem o mandamento de descansar a terra, que eles trabalhavam 6 anos cultivando a terra e o 7º descansar. E os escravos, eles trabalhavam 6 anos e no 7º eles tinham que ser libertos, tá? Mas aí eles não libertavam. E tinha o ano de jubileu, que era o perdão maior do que os 7 anos. Quando completava 49 anos, o ano 50 era o perdão total. Eles tinham que ser libertados também. E o que era que o povo de Israel fazia? Não libertou. Inclusive tem até uma passagem lá em Jeremias que eles libertam, eles veem o juízo do Pai de perto, e eles libertam, mas o coração deles era tão duro, era tão mau, que eles libertaram, foram lá, pegaram os escravos e prenderam novamente. Ou seja, eles nem libertavam o escravo e nem descansavam a terra. Qual foi o juízo de Yahweh? Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Pelo menos 2 mandamentos aí. Veja,
eles não libertavam os escravos, foram levados como escravos para a Babilônia, certo? E ele queria que descansasse a terra, e eles não descansavam. O que foi que aconteceu? A terra ficou 70 anos sem ter moradores, ou seja, ela descansou 10 vezes mais do que era previsto, tá? Contudo, não fizemos nós nossa oração perante o Senhor, nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades. Ou seja, eles oraram e pediram ao Criador para afastar o pecado deles, para eles pararem de pecar, para o Criador ajudar eles a se libertarem. Conhecereis a verdade, que é os mandamentos de Elohim, e serás liberto, tá? Ou seja, afastada de iniquidades. Eles oraram e pediram para se afastar do iniquidade. Nós vamos falar sobre a palavra iniquidade, que é, no final das contas, não cumprir o mandamento de Deus, não ter Torá, ou seja, pecar. Se você for ver no hebraico, o strong lá de iniquidade é avon, pecado. É mais uma revelação aqui no nosso estudo, é que iniquidade no strong em hebraico é pecado. Pecado é avon. Avon, aquela que pinta o rosto, passa o batom, passa rujo, eu não sei como é que faz a maquiagem para cabelo, para pele, para tudo. Isso é pecado. Avon, literal pecado no hebraico. As mulheres compram e pintam o rosto e fazem maquiagem e ficam bonitas como as egípcias para conquistar homens, seja dela, seja dos outros, e assim vai, tá? Ou seja, pecado. Avon é pecado literal, tá? Mas outro dia a gente fala sobre isso. Para que nos desviemos da nossa iniquidade, para que nos desviemos, olha, contudo não fizemos nossas oração perante ao Senhor nosso Deus, para que nos desviemos de nossos, ou seja, de nossas, eu vou botar nossos pecados, e entendamos a tua verdade. Ou seja, eles oraram pedindo ao Pai para afastar deles o pecado. Ou melhor dizendo, eles oraram ao Pai pedindo para parar de pecar. Por quê? Eles pecando, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Pergunta, Brasil. Você vê aí o Brasil orgulhoso porque as safras é uma em cima da outra. Você já viu no Brasil parar alguma vez para descansar a terra? Aí você pensa, poxa, mas todo ano tem safra, né? Quer dizer que esse mandamento não está mais válido como a igreja fala? Pode ser, mas vamos pensar uma coisa. Tem como ter safra sem os agrotóxicos, sem a quantidade de veneno que ele coloca em nossas comidas? Você come mais veneno do que frutas, ou do que legumes, e assim vai, tá? Qual é a condenação para quem não descansa a terra? Bem, aqui no caso, nesse texto de Daniel, parte do povo foi morta à espada por doenças, e uns comeram os outros. A mãe comeu o filho, cozinhou o filho e comeu. Ela comia a placenta e não deixava, né, para o marido ou para os filhos, comia sozinha em algumas situações, certo? E eles morreram, esses morreram. E os que Deus amava foi levado como escravo. Bem, o Brasil ainda não foi levado como escravo para canto nenhum. As coisas estão acontecendo aí, uma guerra ali, um rumor aqui e ali, rumores de guerra, né? Ainda não. Mas pragas, vem pragas. Por que no Brasil não fala-se tanto de pragas? E olha que tem pragas, mesmo com agrotóxico, com veneno muito ruim,
certo? Muito grave a quantidade de veneno. E foi aprovado pelo governo brasileiro mais tipo de veneno ainda para ser liberado para fazer a agricultura no Brasil. Vem pragas, gafanhotos e assim vai. Tá? Ou seja, se não colocar agrotóxico num nível pesado, tem pragas. Nós não vemos as pragas constantemente na televisão porque se usa veneno. Veneno. Tá? E o que nós comemos vem com veneno. Por isso, tanto câncer, tanta doença, tantos problemas cardíacos e assim vai. Tá? Bem, vamos continuar. Para que nos desviemos dos nossos pecados e entendamos a tua verdade. Veja, se você estuda Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, lê, entende o nível espiritual que está lá, você para de pecar. É o que eles estão orando e pedindo aqui. Lá no Salmo 119 tem uma parte que diz assim: Pai, me dá entendimento à medida que eu for aprendendo os teus mandamentos. Tá? Torá são os 5 livros. Eu falei no vídeo anterior, estou repetindo agora, porque isso é chave para a tua salvação. Tá? Olho no olho. Aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Inclusive, se você for ver, amar o próximo como a ti mesmo, tá no 3º livro, Levítico, que em hebraico é Ele chamou. Quem chamou? O nome do livro é Ele, com a letra maiúscula, chamou, certo? Amar o próximo como a ti mesmo, está lá pelo menos 3 vezes em Levítico. E amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Está em Deuteronômio, que é o que? Palavras. O nome de Deuteronômio é palavras. Você sabe que palavras é mandamentos, de acordo com o vídeo anterior, tá? Ou seja, o livro de Deuteronômio é palavras, ordens, ou seja, o Messias. Deuteronômio é o Messias. Isso aí, mais tarde, nós vamos fazer outro vídeo maravilhoso, o evangélico que está no nome dos 5 livros. Quem for curioso, vá no hebraico e procure saber o que é Gênesis em hebraico, o que é Êxodo em hebraico, o que é Levítico, que eu já falei aqui, né? Ele chamou, o que é Números em hebraico e o que é Deuteronômio. Faça o dever de casa. Outro dia a gente faz esse vídeo aqui, tá? E eu vou até chamar a pessoa, vou convidar, que deu essa revelação para a nossa congregação aqui de Recife, tá? O Aleph Tav. Nós vamos chamar ele, eu vou pedir a ele para fazer o vídeo. Se ele não fizer, eu vou fazer. Ele é bastante tímido, mas vamos continuar, tá? Vocês entenderam aqui Daniel 9:13, né? Vamos continuar. Você veja que o entendimento depende do contexto, do literal e do espiritual que está oculto, para que todos, não é para todos entender, e sim para os selados, e isso vai aparecer nesse texto aqui hoje. Normalmente, se você for selado pelo Criador, se você for escolhido, às vezes você está até dentro da igreja católica ainda, você está dentro da igreja evangélica, você está dentro do judaísmo ainda, tá? Mas se você for escolhido, se você for selado, você já chegou no nível espiritual, só nesses primeiros versículos aqui, que você chega a sentir o Ruach, o Espírito Santo falando, tá? Vamos continuar. Aqui é Daniel 9, peraí, deixa eu ver aqui, Daniel 9:13. É porque eu coloquei aqui na Bíblia, aqui eu estou usando a King James, tá? King James 611,
certo? E aqui eu coloquei a Bíblia Sagrada para mostrar que está o texto nos dois, tá? E a Bíblia Sagrada tem alguns textos que ela está até melhor, para ser sincero, tá? Conforme, veja como está mais simples, né? Quando bota uma linguagem que o povo entende, é melhor, claro, porque o povo vai entender. Mas é uma linguagem simples. Eles colocam, às vezes, um português rebuscado e o povão, que normalmente eles são os selados, certo? Bem-aventurados são aqueles que sabem que são pobres de espírito. Ou seja, aquelas pessoas que não são apegadas às coisas materiais da vida, à terra, à casa, né? É isso que ele está falando. Vamos lá. Daniel 9, versículo 13, na Bíblia Sagrada. Vê como o entendimento está melhor. Conforme está escrito na lei de Moisés, veja que você já, né? Toda essa desgraça nos atingiu. Ou seja, por que essa desgraça nos atingiu? Porque está escrito na lei de Moisés que, se eu desobedecer esse mandamento e esse mandamento, eu vou lembrar. Deuteronômio. Se tu parares para ouvir atentamente as minhas palavras, certo? Aí ele fala lá as bênçãos. Ou seja, os inimigos vão vir por um caminho em ordem e vão fugir por 7, tá? Se estiver obedecendo o mandamento. O que foi que aconteceu com Jerusalém aqui? Eles não estavam obedecendo o mandamento. O que aconteceu? Os inimigos vieram por 7 caminhos, entendeu? E vocês fugiram por um, né? Que você vê que as bênçãos e as maldições. Se você ouvir atentamente as minhas palavras, ou seja, meus mandamentos, tu vai ter isso, 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 isso e isso. Se não ouvires, você vê que a maldição é muito maior do que a bênção. Só que a bênção, ela é menor, mas aquele pouquinho que você tem de bênção ali, que é muita coisa, tá? Não comparando com as maldições, mas o pouquinho dali é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, tá? Na obediência a Deus. Mas quando tu desobedece, a lista de maldição é enorme. Por isso que Paulo chega e diz assim, ó, que aqueles que estão debaixo da lei estão sobre maldição. E aqueles que estão acima da lei, né, são livres. Você veja que o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que a lei, se você está embaixo, a lei pesa. Ela está em cima de você, pesando, tá? Mas se você está em cima dela, a lei cai no chão e você está livre. Ou seja, porque não é a lei que pesa fisicamente sobre você, ela está dentro de você. Assim como o Messias, você emana a obediência ao Pai, tá? Eu não vou nem falar mandamentos para você ter uma compreensão melhor. Quando você está sobre a lei, acima dela, você emana a obediência do Pai, certo? Ou seja, era o que o Messias emanava, tá? Vamos lá. Parar de filosofar um pouco. Vamos lá. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. E ainda assim não temos buscado e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades. Veja que ele já reconhece aqui, né? Nossas iniquidades, aqui maldades. Ele poderia dizer, afastando-nos dos nossos pecados e obedecendo a tua verdade. Olha que interessante. Obedecendo a tua Torá. O que é a Torá? O mandamento de Deus. Vamos lá. Afastando-nos de nossos pecados e obedecendo a tua lei. Por exemplo, os teus mandamentos, a tua verdade. Obedecendo o teu Messias, Jesus. Entendeu? Maravilhoso, né? Vamos continuar. Aqui, João, Evangelho de João,
11:17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, ou seja, por intermédio. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Ou seja, a lei escrita, certo? As tábuas de pedra foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça, ou seja, o perdão que foi te dado, porque a lei de Moisés está escrita, está lá. Se você mentiu, existe um juízo para quem mente. Se você adulterou, existe um juízo para quem adulterou. Se você não honrou pai e mãe, existe um juízo para quem não honra pai e mãe. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe para que tu tenha uma vida longa na terra. Se tu honra pai e mãe, tu vai ter uma vida longa. Se você não honra, vai morrer cedo, vai ter uma vida curta. Vai ter o estatuto e o juízo, tá? Veja, Moisés entregou o quê? O estatuto, a lei física, as tábuas de pedra. O homem entregou a ti as tábuas de pedra, certo? Mas a graça de quem? De Deus. A graça de Deus para a tua vida. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o Messias Jesus para morrer e você ter acesso à graça de Deus. Você vai ter acesso à graça de Deus quando o Messias veio, falou o evangelho, falou a verdade, foi perseguido por isso, foi caluniado por isso e até hoje se faz isso com ele, com Paulo, com ele, com Pedro, com João. Tem gente por aí no vídeo anterior, eu falei, as pessoas, muitos meios evangélicos, protestantes, não é nem católicos, ficam acusando o evangelho de João de não ser inspirado, das cartas de João não ser inspirada. Por quê? Porque ela fala essa verdade que eu estou te falando agora, certo? Indo contra o que eles querem ouvir. Lembra que Paulo disse? Eles vão procurar pastores que falem o que eles querem ouvir, de acordo com a concupiscência deles. Eles vão seguir aqueles que falam o que eles querem. Tá? Normalmente a pessoa chega para mim e diz assim: olha, como é isso, isso, isso e isso? Aí eu digo: você quer ouvir o que lhe agrada, o que você quer que eu fale, ou você quer ouvir a verdade? Aí quando ele diz: não, eu quero ouvir a verdade, todo mundo vai dizer que quer ouvir a verdade. Quando eu falo, quando ele fala, eu quero ver a verdade, eu, entendeu? Infelizmente, é o amor. A gente, quando diz que ama o outro, a gente vai falar a verdade a ele, mesmo que doa, para ele não ir para o Sheol. Ou será que isso não é amor? Porque se ninguém chegar para você e falar o que é a verdade do Deus de Israel, o que é a verdade que o Messias veio nos mostrar, eu vim cumprir. Não pensem que eu vim abolir, eu vim cumprir. E se tu quer me seguir, pega a tua cruz e vem após mim, tá? Não vai ser, pode até ser, se o Criador tiver misericórdia, pode até ser. Não vai ser lancha no mar com uísque, com um bocado de mulher com biquíni, não, tá? Normalmente é uma foice decapitando tua cabeça, uma guilhotina, um apedrejamento, né? Você vê Estevão, lá em Atos, maravilhoso o discurso de Estevão, só falou verdade e no final aconteceu o quê? Ele viu o Messias à direita do Pai e foi arrebatado antes de ser apedrejado. Tá? Ou seja, o teu ruach vai ser guardado, mas a carne não entra no reino do céu. E muitos às vezes têm medo de morrer. Sabe por quê? Porque não conhece a verdade. Não sabe para onde vai. Porque se tiver certeza da verdade e a verdade estiver em ti e você emanar obediência, assim como o Messias de Israel,
O verdadeiro Messias, não é aquele que apresentaram, não. Galego do zóio azul, cabelo liso, né? Branquinho, muito branquinho, não é nem moreninho, mais ou menos, meio queimadinho. Não, é um branco, tá? E aqui eu não estou falando nada com relação à raça, e cor, e branco, e nada disso, tá? Se você não seguir a verdade, Sheol, irmão, perdão, tá? Mas ninguém entra no reino do céu impuro. E as palavras de amor é: arrependa-se, porque é chegado o reino do céu. O maior profeta já nascido de mulher, a única profecia que ele fez para o futuro foi nenhuma. Ele só disse: ó, chegou o reino do céu, arrependa-te, pare de pecar. E ele perdeu a cabeça por isso, porque ele apontou o defeito de Herodes. Tu estás com a mulher do teu irmão. Quantos por aí não estão com a mulher do irmão por aí? Entendeu? Estão com sua mulher e a mulher do irmão. Principalmente brasileiro, é uma coisa horrível, tá? Eles vão querer ser apontados. Não me julgue para não ser julgado. É a primeira frase. Olha, é jargão cristão, tá? Não julgue para não ser julgado. Mas não leu o restante do texto. Porque com o peso que julgares, tu serás julgado. Ou seja, se eu não adultero, eu posso chamar a atenção de quem está adulterando por amor a ele, para ele não ir para o Sheol, chegar e dizer a ele: olha, você é um adúltero, pare com isso ou você vai para o inferno. Tem alguma mentira disso ou é verdade? Não julgue para não ser julgado. Aí diz: ó, nem o Messias veio para julgar. Verdade, o Messias disse: eu não vim julgar. Quem vai julgar vocês é Moisés. Ou será que ele não disse isso? Né? Vamos continuar, que eu estou exortando demais. O vídeo aqui já deve estar enorme. Vamos continuar. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio do Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ungido de Israel, o verdadeiro Messias, o obediente ao Deus de Israel, tá? Porque quando ele veio, ele trouxe a verdade. Qual é a verdade? A Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e todos os mandamentos que estão ali, tanto os que é para fazer quanto os que não é para fazer. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe para que tu tenha vida longa na terra. E outro diz: não coma carne de porco. Isso não é alimento para ti. Não é alimento. Porco não é alimento. É simples, tá? Essa é a questão. Ou seja, ele trouxe a verdade e a graça de Deus, que era ele, a vida que ele deu. Ou seja, lá no sacrifício, quando você iria pedir perdão a Deus, você tinha que ir no templo, levar o bode ou o carneiro, você colocava a mão na cabeça do carneiro para passar a sua iniquidade, o seu pecado, e o cordeiro morrer por você, tá? Ou seja, essa é a graça de Deus. Você era mentiroso, você era adúltero, você era um bocado de coisa, que é tudo contra a Torá, mas o Messias veio e morreu por você. Aí você teve a graça do Deus de Israel. Ou seja, sua roupa foi limpa. Seu ruach está puro novamente, branco, limpo. Aí isso te dá o direito de voltar e comer carne de porco? Tu precisou do Messias e da verdade que ele trouxe, porque tu tinha comido carne de porco, não sabia. Você ia para o Sheol.
Isaías 66, eu vou destruir quem come porco, morcegos, ratos e animais impuros. Você, por ter comido presuntinho, tá? Até de peru tem porco que eles misturam, essa é a verdade. Você ia para o Sheol, ou seja, para o inferno. Mas aí veio o Messias e te tirou esse peso, certo? Tirou esse peso, essa sentença na tua vida. Aí tu estás limpo, puro e santificado novamente pela graça, que é a vida do Messias que ele deu por você, e você vai e come de novo carne de porco. Você ia para o inferno porque comeu carne de porco. Aí o Messias lhe purifica e você volta a comer carne de porco. É só parar para pensar, tá? A mesma coisa, adultério e todos os outros mandamentos. Shabat, por exemplo, você cristão, tá? E eu era católico, né? Como vem dizendo aqui, não vou negar a vocês. Quebrei todos os Shabat na minha vida até os 40 anos de idade, tá? O Sheol e o inferno era certo. Esse era o destino. Mas aí veio o Messias e morreu por mim. Aí me apresentaram um Jesus que perdoou meus pecados, mas que eu podia continuar quebrando o Shabat. E eu continuei na iniquidade e no pecado, tá? Mas aí um dia as coisas estavam dando errada e eu disse, eu sei por que é. Eu me afastei de Deus. E eu disse, peguei e falei com minha esposa e disse, olha, vamos voltar para a casa de Deus, que tudo que está acontecendo é porque a gente abandonou Deus. E vamos voltar para a casa de Deus, onde? Dentro da Igreja Católica, certo? Ela está aqui, vendo aqui eu falar, tá? Dentro da Igreja Católica. E lá dentro, eu via todo mundo se levantando, sentando, levantando, sentando, levantando, sentando, parecia uma academia de ginástica, tá? E eu disse, não, tem coisa errada, isso não é normal, não pode, né? E eu terminei, me ajoelhei e comecei a orar. Aí eu fui um sábado, e inclusive era no sábado lá, tá? Essa igreja só abre no sábado. Eu fui no sábado, me ajoelhava, a missa todinha, é 1 hora certinha, olha, nem um segundo a mais nem a menos, 1 hora, não sei como é que o padre consegue aquilo não, e eu não vi ele olhando para o relógio, bem, ou seja, era 1 hora ajoelhado, um sábado, 2, 3, perguntando, meu Deus me ajuda, meu Deus me dá dinheiro, meu Deus faz isso, meu Deus faz aquilo, e tome 3, 4, eu acho que uns 5 sábados, 6, eu orei ao Pai diferente. Uma sabedoria que não vinha de mim. Eu tenho certeza, não tem como. É impossível, tá? Tem 1 hora que eu parei e disse, Pai, perdoa meus pecados. Normalmente a gente sempre pede isso. A gente pede para perdoar, mas não para de pecar, né? Perdoa, mas volta a pecar. Perdoa, volta a pecar. Perdoa, volta a pecar. Eu disse, Pai, não me deixa mais ser enganado por homem nenhum na terra. Não permitas, Pai, que eu seja enganado por homem nenhum na terra. E me mostra a verdade. Eu me lembro, nenhuma das outras orações eu me lembro, mas esses 2 pedidos eu lembro claramente como se fosse agora, tá? E é uma coisa que ele bota no meu coração. Uma das coisas foi não ser enganado por homem nenhum mais. Por isso que eu não estou em nenhuma religião. Normalmente o pessoal olha para mim e diz, qual é a tua religião? Bem, eu sou aquele, quando eu vou falar com judeu, eles me acusam de ser cristão. E quando eu vou falar com cristão, eles me acusam de ser judeu. E eu vejo muito isso na Bíblia. Não dizia nem para a esquerda nem para a direita. Segue o caminho reto. Qual é o caminho reto? Salmo 119, a Torá. Qual é o caminho reto? Salmo 119, a verdade. Qual é o caminho reto? Salmo 119, a luz que ilumina o meu caminho. O segredo das chaves do Criador está no Salmo 119, irmãos. Na verdade, está em todos os salmos. Tem as chaves para entendimento da Bíblia inteira e do Novo Testamento, tá?
mas eu lembro claramente da oração. Me mostra a tua verdade. Tá? E ele tem me mostrado, e é o que eu tenho no meu coração, no meu ruach, e é o que eu estou tentando passar. Eu estava conversando com o irmão Rafael, que a gente vem estudando há um tempo, e a gente vê verdades aqui na nossa congregação que eu não vejo ninguém falando. Não tem. É muito difícil, principalmente porque vários pastores às vezes sabem, mas eles não podem falar porque senão eles perdem o cargo, perdem o salário, não conseguem sustentar a família com um nível de conforto, e muitas vezes eles ficam calados, só filosofando na graça, literal, filosofando. A graça, o amor, o perdão, e Jesus é amor, Deus é amor, né? Tudo verdade, só que é 50% da verdade. Assim como eu falei no outro vídeo, estou falando nesse, tá? Então, vamos continuar. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça, ou seja, o perdão de Deus e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, quando ele veio, que ele falou da verdade, que ele morreu pelos nossos pecados, assim como o cordeiro morre, o bode, as duas pombinhas brancas lá, uma é completamente queimada e outra é liberta. É uma coisa extraordinária, eu vou fazer vídeo sobre isso. Você pega o sacrifício de purificação, uma pombinha, ela é morta e o sangue dela derramado dentro de um jarro com água. A outra é melada no sangue e libertada, ela vai embora, melada de sangue, tá? O teu Messias, Yahushua HaMashiach, o que fala a verdade, o que te ensina a guardar os mandamentos de Deus. E não é só os 10, tá? São todos, com exceção dos sacrifícios. Ah, lindo! É muito mandamento, são 613 mandamentos. A maioria é para sacerdote, não é contigo. Outros é para mulheres, você que é homem, não é contigo. Outros é para solteiro, você que é casado, não é contigo. Ou seja, quando você vai separar o mandamento que lhe cabe, são poucos e a maioria você já cumpre. Você que é um homem, um servo de Deus e uma serva de Deus, a maioria você já faz. Tá? Não é difícil. Lembre-se, João fala, o mandamento não é penoso. O Messias diz, o meu fardo é leve. Tá? O fardo pesado é dos homens, que diz que, veja como o fardo é pesado. Eles dizem que ter barba dentro da igreja deles é pecado. Mas, no entanto, ele vai e diz que aborto, ele concorda para que as criancinhas não fiquem passando fome na rua. Porque ele disse que pobre se multiplica igual a rato. Se tiver o aborto, não vai ter tanto rato andando na rua e morrendo de fome. É isso que ele está falando. Tá? Ele diz que guardar o Shabat é difícil. Guardar o Shabat é pecado. E quem guarda o Shabat nega Jesus Cristo. Porque Jesus quebrou o Shabat. Irmão, o Messias é o Cordeiro perfeito. Ele tinha que cumprir todos os mandamentos. Se você, dentro da sua igreja, diz que Jesus quebrou o sábado por doutrinas enganosas, você está dizendo que ele não é o Messias. Se ele quebrou o sábado, ele não era o Cordeiro perfeito. Não tinha como ser o Messias, ele não pagou os seus pecados. Você entende que o Jesus de Roma que foi apresentado, ele não fez os seus pecados serem perdoados? Porque o Messias verdadeiro, se você o segue de verdade, se você é servo dele, ou você é escravo do pecado ou do Messias. Ou você cumpre o mandamento ou você não é do Messias. O filho obediente de Deus é que perdoou os teus pecados. Se tu está seguindo o filho desobediente de Deus, é o outro filho. Cuidado com o vinho de Babilônia. Cuidado
com a doutrina de Balaão. Cuidado com a doutrina de Jezabel, que faz os servos, os filhos de Deus, comer comidas oferecidas a deuses. Pamonha no São João, panetone no Natal, entendeu? Presentezinho no Dia das Mães, aí tá próximo. Cuidado, cuidado. O Messias verdadeiro, que é aquele que lá em Apocalipse 22 diz que recebeu a glória dele e vai dividir com quem? Com os santos, de acordo com as suas obras. Então veja que não é só pela fé. A fé é importante, mas as obras também. E o que é as obras? Guardar o sábado, honrar pai e mãe. Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Saber quem é o teu Deus, que ele é um, ele não é três. Temos muito a falar, tá? Nós estamos no terceiro vídeo. Vamos continuar. A Shalom de Yahweh para todos. Por isso que o Messias, quando chegou no templo, ele tirou o cinto e bateu em todo mundo dentro do templo, né? Atos dos Apóstolos, 21, 24. Tomas estes contigo. Esse está falando com Paulo. E purifica-te com eles. Ou seja, vai e faz com eles o que eles vão fazer. E paga os seus gastos, para que se raspem a cabeça, ou seja, fazer o voto de Nazireu. O voto de Nazireu, você ia no templo, pagava lá, né? Ou seja, o cordeiro, a pomba, lá tem, lá, eu não lembro agora, Levítico, tem dizendo o que é preciso para fazer o voto de Nazireu. E uma das coisas para fazer o voto de Nazireu é você raspar todos os pelos do corpo, tá? Por isso que ele fala raspar a cabeça. E todos ficarão sabendo, Paulo, que as coisas de que foram informados acerca de ti, Paulo, não são nada, ou seja, não são verdade. E aqui está. Mas que tu também andas ordenadamente guardando a lei, ou seja, a verdade. Por que eu coloquei isso aqui? Se você for ver outra tradução, tem verdade, tem mandamento, tem várias outras coisas. Mas o que eu quero mostrar é que eles usam Paulo para dizer que os mandamentos não estão válidos. Porque Paulo fala de uma coisa espiritual. Tem uma passagem que Paulo chega e diz assim, ó, pelo tempo que vocês têm. Os pastores aí que têm 60 anos dentro da igreja, eu tenho 60 anos de ministério. Aí Paulo ia chegar para esse cara e ia dizer, pelo tempo que vocês têm, era para eu dar comida sólida a vocês. Algumas traduções, carne. Mas vocês não têm capacidade de comer carne. Então eu tenho que dar leite. Vamos começar do início. Porque vocês são como crianças. Quem toma leite é criança. Vocês ainda continuam nessa história, não, é salvo pela graça, não precisa cumprir o mandamento, é salvo pela graça, não precisa cumprir o mandamento. Amém, é salvo pela graça. Se não fosse a graça, tu não estava nem em condições, tu não estava nem apto de cumprir o mandamento, não fazia diferença cumprir o mandamento ou não. Essa é a diferença da graça. Tu só está em condição de cumprir o mandamento por conta da graça. O Messias Yeshua, ou seja, pela vontade do Pai de tu não ir para o inferno. Ele quer que você volte para casa. E o que é que te afasta do Pai? Pecar, desobedecer a Ele, é o que te afasta do Pai. Tu era um desobediente. Veio o Messias, que é a graça de Deus, pagou os teus pecados e te torna apto novamente a ser um filho obediente, para que tu volte para casa. Se tu diz que tem a graça do Messias Jesus e não cumpre os mandamentos de Deus, tu voltou à condição de ser desobediente do mesmo jeito. Então a graça não te serviu. Consegue compreender?
Você não pode ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque você é católico. Se você for protestante, batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é católico. O Messias disse: vão, façam discípulo e batizem em meu nome. É um mandamento do Messias. Meu nome não é Pai, Filho e Espírito Santo, não. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, a própria Igreja Católica, ela não mente, ela não está mentindo, ela fala a verdade. Ela diz: olha, esse versículo foi alterado pela Igreja Católica no ano tal, pelo Papa tal, por causa disso, daquilo outro. Compre a Bíblia de Jerusalém, deve ser 40, 70 reais. Lá no rodapé eles explicam. Eles dizem que o texto original é: vão, façam discípulo e batizem em meu nome. Como é que você vai para a igreja protestante, o pastor ungido tal, um homem temente a Deus? Depois nós vamos falar sobre a palavra temente a Deus. Vai e batiza você no nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Irmão, cuidado, irmão. Cuidado. Os tempos estão próximos. Não temos muito tempo para estar debatendo, tá? Vamos continuar. Falta pouco, eu acho que estamos na metade. Atos dos Apóstolos. Outra versão, Bíblia Sagrada. Veja, a King James, certo? E a Bíblia Sagrada. Que, por incrível que pareça, a Bíblia Sagrada está com uma tradução melhor, mais simples. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que raspem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, Paulo, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Olha, aqui é Atos 24. O Messias já tinha morrido. Paulo tinha ficado cego, Paulo voltou a enxergar, Paulo tinha ido em vários lugares levando o evangelho. Outra palavra, nós vamos falar sobre o evangelho. Aqui já vai dar uma dica, tá? Você veja que esse texto mostra que Paulo cumpria a lei. Aquele que eles usam para dizer que Paulo ensinou a desobedecer a lei, ensinou a não seguir lei de homens, porque ali tem duas leis. Tem a lei dos anciãos, e está escrita ancião, e tem a lei de Deus, que está escrita a lei de Deus. E as pessoas veem tudo como lei. Não é isso, tá? Aí vê bota lei dos anciãos ou lei dos homens, aí diz: Moisés era um homem, então a lei de Deus é a de Moisés. Não é. A lei de Moisés é do homem. Não, não é isso. Vocês têm que parar para analisar, procurar uma Bíblia grega, procurar tradução. Não se baseie. Eu vou mostrar vários textos aqui que a tradução está horrível, tá? Eu vou mostrar aqui. Bem, aqui vocês veem na Bíblia Sagrada. Isso é uma Bíblia católica, praticamente, tá? Participe com esses homens dos rituais de purificação. Ritual de purificação, ou seja, entre aspas, coisa de judeu. E pague as despesas deles, para que raspem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo e obedecendo à lei. Uma coisa interessante: vários pastores protestantes que não falam a verdade do que eu estou falando aqui, dizem: não, é porque ele era judeu, nós somos gentil. Nós não precisamos cumprir, só o judeu que precisa. Nós vamos falar sobre isso também. Vamos lá. Romanos 2, versículo 20. Romanos 2, versículo 20. Esse é interessante. Vê só. Eu ia falar do 20, tá? Mas vamos ver aqui. Ó. Os judeus e a lei. Amém. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Amém. Bom. Você conhece a vontade de Deus
e aprova que é superior. Ou seja, você conhece a vontade de Deus, ou seja, conhece o mandamento, e diz que é superior, tá? Porque é instruído na lei. Ou seja, eles se vangloriam porque eles conhecem os mandamentos, tá? Vamos lá. Você está convencido de que guia cegos, luz para os que estão nas trevas. Amém. Instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem a lei e a expressão do conhecimento e da verdade. Veja, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Ou seja, ele não está dizendo que a lei não é o conhecimento e a verdade. Ele está dizendo que os judeus se acham melhor do que os outros, tá? Alguns judeus, presta atenção, hoje em dia tem isso, tá? Muitos deles dizem que os animais valem mais do que os goim, que somos nós. Vamos continuar. Ou seja, não é uma coisa nova, é antigo. Esse problema que Paulo está falando aqui é antigo. E existe isso no meio cristão também, tá? Ah, eu sou um homem de Deus, eu sou melhor do que fulano porque eu tenho entendimento da Bíblia, tá? Eu entendo a escatologia, já se acha melhor do que o outro. Vamos lá. Às vezes não entende nem do mandamento, não conhece Torá e quer entender Apocalipse. Mas vamos. Então, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo. Oxê, veja, você que ensina os outros, tem um conhecimento, não ensina a você mesmo. Você que prega contra o furto e vai e furta, olha. Ou seja, você que diz que não pode roubar e vai e rouba. Isso aqui, vou nem comentar, vamos em frente. Você que diz que não se deve adulterar, vai e adultera. O primeiro e o segundo, versículo 21 e 22. Me diga que não tem dentro dos templos hoje. A gente vê na televisão, né? Não precisa nem ficar no fala-fala, aparece na TV. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Ou seja, você que se orgulha da lei, desonra a Deus porque desobedece a lei. Ou seja, ele está falando dessa pessoa que está acima aí. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha, muitas pessoas estão apostatando da fé por causa dos exemplos que os líderes estão dando. Ou não é verdade? Quantos irmãos saíram da igreja porque viram um pastor adulterando? Quantas pessoas saíram de dentro da igreja católica porque viram um padre fazendo coisa errada? Está entendendo? Dos dois lados. E o judaísmo a mesma coisa. Não pense que não tem, não, que tem. Tá? Tem coisas até pior. Bem, nos três tem. Porque, querendo ou não, a sociedade secreta está nas três. Tá? A circuncisão tem valor se você obedecer à lei. A circuncisão tem valor se você obedecer à lei. Ou seja, a circuncisão física tem valor se você obedecer à lei. Você vai lá em Israel hoje, Tel Aviv, a terceira maior passeata gay do mundo. Tá? E a maioria em Tel Aviv são judeus. Ou não? E eles vão para a passeata gay. A maioria deles deve ser tudo circuncidado na carne. Ou seja, adianta ser circuncidado na carne. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Adianta ser circuncidado se tu não obedece à lei? Não. E eles pregam isso. Se você nasce judeu, já está salvo. Tá? Vamos continuar. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão.
É o que eu estava falando agora, um dos exemplos, tá? Se você for ver lá em Israel, aborto no 9º mês é aprovado. No 9º mês é aprovado, tá? Foi aprovado agora aqui na Argentina também. No 9º mês pode abortar uma criança, ou seja, ela vai nascer no outro dia, hoje você pode abortar, tá? Em Israel a mesma coisa. Aí lembre-se, Israel é a luz para as nações. Qual é a luz que Israel está levando quando ela aprova aborto no 9º mês? Ela está levando escuridão. Entendeu? Por isso que lá, Apocalipse, ele não fala Babilônia só do mundo, não. Ele fala Babilônia, Jerusalém. Tá? Vamos continuar. Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, ou seja, então existem gentios que obedecem os preceitos da lei. Ou não? Aí veja que interessante. Não serão eles considerados circuncidados? Olha, muitos outros jargão cristão. O que vale é a circuncisão do coração. Olha, se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não são eles considerados circuncidados, mas eles são circuncidados na carne? Não. Vamos continuar. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, ele não é fisicamente. Os gentios, Brasil, África, todos, eles não são circuncidados na carne, ou seja, eles não são judeus, mas obedecem à lei, assim como Cornélio. Lembra de Cornélio, o italiano, homem temente a Deus? Cornélio, eu me lembrei das torres de Sedacar. Tradução, atos de justiça. Ou seja, tradução na Igreja Católica, esmola. Eu me lembrei das ajudas que tu desse ao meu povo. Veja, vá lá no texto e leia, que é extraordinário o texto, tá? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, ou seja, aquele que não é, veja, olhe, irmãos, pelo amor do Pai, ó Yahweh, em nome de Yeshua HaMashiach, meu Pai, derrama sobre eles o teu entendimento, a tua verdade, a tua Torá, Pai. Cumpre, Pai, Ezequiel 37, Pai. Coloca na mente e no coração deles, Pai, a tua verdade, a tua Torá, o teu Mashiach, Yeshua HaMashiach, Pai, na mente e no coração deles. Agora, Pai, que eles sintam a tua presença, Pai. Em nome de Yeshua, amém. Vamos lá. Irmãos, presta atenção. Olha, o espírito chega, fica inquieto. Aquele que não é circuncidado fisicamente, ou seja, eu, mas obedece à lei, estou tentando. Não sou perfeito, mas tento obedecer de todo o coração. Se Deus está em São Paulo e eu tenho que ir até Deus, se o meu físico só consegue dar 3 passos, que 3 é o Messias, mas eu dou 3 passos com toda a minha força e não consigo dar o 4º, aí entra a graça de Deus. O resto dos passos, tudinho até chegar em São Paulo, é o Messias. Foi a vida que ele deu para a nossa salvação. Ou seja, aqueles que não é circuncidado, eu, mas obedece à lei, estou tentando de todo o coração, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncidão, é transgressor da lei. Aí os judeus não querem, os ortodoxos, não pode. Esse cara está endemoniado, tá? Está com o espírito, como disseram no Messias, de... Eita, esqueci agora. O da mosca, aquele Deus face na mosca. Beuzebu. Pronto, está com Beuzebu. Ele está falando isso para o Beuzebu. Tá? Ou seja, a questão de não julgue para não ser julgado. Porque se você julgar,
com o mesmo peso, ou seja, com a mesma lei, ou seja, com a mesma sentença, ou seja, com a mesma palavra, você vai ser julgado. Tá? Então vamos lá. Lê de todo o coração. Lê com o espírito, irmão. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita, você tem a lei escrita, pode ler 1.000.000 de vezes, e a circuncisão no coração é transgressor da lei. Ou seja, você pode ter a lei escrita, você pode ouvir, mas se você não aplicar na sua vida, não faz diferença. Eu conheço pessoas que eu digo, ó, versículo tal, a passagem é mais ou menos assim, ó, isso, é o cara, capítulo tal, versículo tal, a Bíblia todinha, e é mais adúltero do que... Vamos continuar. Lembre-se, com a mesma lei você vai ser julgado, tá? Graças a Iá, o Pai me libertou de muita coisa. Tendo a lei escrita, e a circuncisão é transgressor da lei. Ou seja, tu tem a lei, tu viu, tu é circuncidado da carne, mas tu não aplica a lei. Tu conhece, tu é judeu, mas tu não cumpre. Vai ser julgado por pessoas que não é circuncidada, mas está com a lei no coração e na mente. Jeremias 37, vá lá e leia. Tá? 33, Jeremias, tá? Vamos lá. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem a circuncisão aqui é materialmente exterior e física. Não. Judeu é quem, ou seja, é no interior, e circuncisão é a operada no coração. Olha, a circuncisão no coração, ó. Quem é que circuncida o coração? O Espírito Santo, tá? E não pela lei escrita. É o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, é Deus que coloca isso no teu coração. Ou seja, não faz diferença se tu está circuncidado na carne ou não. Tá entendendo? É Ele que coloca o mandamento no teu coração. Para este louvor não provém dos homens, mas de Deus. Tem uma tradução melhor para isso e a gente vai ler, tá? Eu vou ler aqui na Bíblia, ela é grega, tá? Grego-português. Eu vou ler uma tradução, você vai ver que faz sentido. Esses dois versículos aqui não faz muito sentido, porque a tradução não tá boa, mas eu vou ler para vocês, tá? Ou seja, mas você veja aqui, judeu é quem, no interior, a circuncisão é operada no coração, ou seja, no coração. Agora, veja bem, lindo, mas no coração você está dizendo que pela lei de Moisés você tem que circuncidar na carne. Amém, é verdade. Aquele que guarda o mandamento de Deus no coração e segue o que o Messias ensinou, lembre-se, João disse, aquele que conhece o Messias anda como ele andou. Se tu não está andando como o Messias andou, lembre-se, o Messias era perfeito, ele cumpriu todos os mandamentos e guardava o Shabat, viu? Esse negócio de quem guarda Shabat nega Cristo, não vai muito bem das pernas não, viu? O Sheol está lá, cheio de quem guarda Shabat nega Cristo, está lotado, certo? Então, quando você guarda o mandamento de Deus, você chega num nível espiritual. Salmo 119 diz assim, ó, Pai, me dá entendimento à medida que eu guardo os teus mandamentos. Ou seja, à medida que você vai guardando o mandamento de Deus, você vai se santificando, vai parando de pecar, vai se afastando das trevas, vai em caminho da luz, e vai chegar um dia que você vai dizer, rapaz, eu estou cumprindo toda a Torá, por que eu não estou circuncidado na carne? Tá?
Ou seja, lembre-se, o povo judeu estava no deserto 40 anos. Nasceu homens que, quando eles atravessaram o Rio Jordão, que estava na terra de Canaã, eles já estavam aptos para a guerra. E eles estavam comemorando festas e estavam fazendo várias coisas antes, tá? Eles atravessaram o Jordão. Quando chegaram lá na terra de Canaã, eles fizeram o quê? Circuncidado. Quando eles entraram na terra prometida, houve a circuncisão no coração. Ou seja, é o selo eterno. Irmão, comece a guardar o mandamento de Deus o mais rápido e o mais perfeito que você puder. Porque a circuncisão, essa daqui que vai ser no coração, no espírito, tá? Porque você vai ver uma tradução melhor do que essa. No espírito vai ser feita quando você for entrar no mundo vindouro. Não te preocupa com a circuncisão do coração no sentido de agora. Busca todos os mandamentos com o máximo de entendimento que você puder, tá? O que você não alcançar, aí tem o Messias. Nós não temos um defensor à direita do Pai, tá? Mas isso não te dá o direito de ficar com essa conversa de que eles ensinam aí, se você pecar, Deus vai perdoar. Aí o cara peca, perdoa, peca, perdoa, peca, perdoa, peca, perdoa. Você vai ficar crucificando o Messias quanto tempo? E quanto tempo ele vai aceitar ser crucificado por ti? Tá? Vamos lá. Romanos. Aqui, ó. A Bíblia em grego. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, tá? Grego-português. Eu vou ler aqui, ó. O versículo 28 e 29, tá? Vamos lá. Na verdade, o judeu não é identificado pelo seu exterior, e a sua circuncisão pelo que é visível na carne, mas por ser judeu lá no íntimo dele, com o coração circuncidado pelo Espírito, tá? Não pela letra. E a sua aprovação não vem dos homens, mas de Deus. Olha que interessante. Ó. Para este louvor, vê se tem alguma coisa a ver. Para este louvor não provém dos homens, mas de Deus. Tem lógica? Não. Mas veja, a aprovação desse homem que não é circuncidado, que guarda o mandamento de Deus e é circuncidado no coração, a aprovação dele não vai ser dada por homem nenhum, não. Para eu ser judeu, eu tenho que entrar na religião judaica, eu tenho que circuncidar, eu tenho que botar quipá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e no final eu guardo o mandamento entre aspas, porque vai ler Talmud, não ler Bíblia, e negar o Messias. Tá? Você está buscando, irmão, a aprovação de homens. Melhor seria ficar na igreja católica, porque pelo menos a igreja católica não guarda o mandamento, mas ele diz, Jesus é o Messias, ele veio por tu. Era melhor ficar na igreja protestante, qualquer uma delas, porque lá tem umas até que manda guardar os 10, mas lá pelo menos eles repreendem a mentira, repreendem um bocado de coisa, guardar os 10 mandamentos, mas ele não faz você negar o Messias, não. Porque tu só está aqui hoje porque o Messias morreu por você. Se tu vai para uma religião para ser aprovado por homem, negando o Messias, o que foi que tu fizesse? Versículo 29, vou ler de novo. Eu vou ler o 28 de novo. Vamos lá. Olha o entendimento, irmão. Na verdade, o judeu não é identificado pelo seu exterior, e a sua circuncisão pelo o que é visível na carne. Ele não é identificado por isso, mas por ser judeu lá no íntimo, ou seja, dentro dele, ele é um israelita. Aqui a tradução judeu é porque vem do grego, mas no seu íntimo ele é israelita. O povo de Deus, são 12 tribos, não tem só uma, tá? Lá no seu íntimo, com o coração circuncidado pelo Espírito. O teu coração
foi circuncidado pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Quem? Yahweh Tsevaot, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e do Messias Yeshua, certo? Não pela letra. E a sua aprovação não vem de homem nenhum, mas do Elohim de Israel. Veja que maravilha. As duas traduções que tem aqui, a King James também está toda errada, não está boa. Por quê? Porque eles não querem. Olha aqui, ó. O culto, o louvor não é de homens, mas de Deus. Mas não é isso que está dizendo. Está dizendo que a aprovação que você vai ter da circuncisão do teu coração não vai ser homem nenhum que vai certificar, não. Quem vai certificar a circuncisão do teu coração, a tua vontade de obedecer a Deus, é o próprio Deus, porque o coração do homem é enganoso. O coração é mau, ele só escolhe o que é ruim, certo? Mas Deus sonda o coração do homem e ele sabe o que é verdade ou não. Jeremias 17, Paulo também fala sobre isso. Será que Paulo está criando alguma coisa nova ou Paulo está citando Jeremias 17? Né? Jeremias 17, 19 e 20. Tá? Vamos continuar. Glória a Yah. João 5,24. Na verdade vos digo. Traduzindo. Na verdade da Torá eu vos digo. Ou seja, ele está evocando a verdade que está na Torá. Em verdade, na Torá eu vos digo. Quem ouve a minha palavra, ou seja, quem ouve os meus mandamentos e crê nele que me enviou, ou seja, quem ouve o meu mandamento e crê naquele que me enviou, a tradução aqui não está boa, não é assim, tá? Mas vamos lá. E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Se você chegar para um judeu temente a Deus, ele pode até não reconhecer o Messias, e muitos estão reconhecendo o Messias hoje, muitos. Agora eles têm que ficar calados, porque senão eles são perseguidos. E falar assim, o que é a verdade? Eles vão dizer Torá. O que é a palavra, o mandamento? O que é a vida? Eles vão dizer Torá. O que é a luz que ilumina o meu caminho? Eles vão dizer Torá. Ou seja, os cristãos vão dizer, quem é a luz que ilumina o meu caminho? Eles vão dizer Deus, Jesus. Jesus, verdade, e Deus, verdade. Só que eles não têm o entendimento que é o mandamento de Deus que te mostra. O mandamento de Deus é a luz para tu andar nesse mundo. Satanás vai botar uma mulher para tu virar adúltero. Aí a lei vai dizer, eu não posso virar adúltero, senão eu vou para o inferno. Aí tu vai por ali. A lei te salvou, te mostrou. O mandamento de Deus é um GPS. Eu preciso chegar em São Paulo porque Deus está lá. Isso aqui é o GPS, irmão. Um GPS. Ele vai mostrar, olha, se tu for por esse caminho aqui, é mais perto. A estrada é asfaltada, mas tem perigos que vão te desviar do caminho. Por aqui, o caminho é maior, é mais emburacado, mas tu chega a Deus com segurança. Vai te dar mais trabalho, vai suar mais, você vai sofrer mais, mas tu vai chegar em Deus santo, puro. Eu corrijo aquele que eu amo. Se normalmente sua vida está muito tranquila e maravilhosa, cuidado, tá? Cuidado. Vamos continuar. João, deixa eu ver se ainda está gravando aqui, porque de vez em quando, né? Tá gravando. João 1,14. É a palavra que se fez carne, ou seja, os mandamentos que se fez carne. A gente usou até esse versículo no outro estudo, tá? É a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Tiago fala que ele tabernaculou entre nós. Ali é um segredo que Tiago fala, que ele está falando que o Messias nasceu no período da festa do tabernáculo, ou seja, o 7º mês. Ou seja, se é o 7º mês, não é no Natal, Papai Noel
E o Messias lá em Apocalipse diz, ó, eu odeio a prática dos nicolaítas. Veja, nicolaítas, São Nicolau, Papai Noel, eu odeio a prática do Natal, traduzindo, tá? Muitos aí vão achar muito ruim. Ah, não, eu só tenho esse período do ano para me unir com minha família. Rapaz, marca qualquer outro dia do ano. Qualquer outro dia que não seja festa pagã, tá? Porque tem o carnaval, para se unir com família no carnaval é complicado. Mas marca qualquer outro dia do ano que não seja uma festa pagã, tá? Porque o Natal, o Messias lá em Apocalipse diz, eu odeio a prática dos nicolaítas. Aí tu vai fazer o Natal com a família, comemorando com Papai Noel, com o pinheiro de Acerá, com um bolo de Acerá, que é o panetone, certo? Com um pernil de porco em cima da mesa, né? Um tender, ó, aniversário de um judeu com tender. Bem, vamos continuar. Tabernaculou, lembre-se, setembro, tá? Vamos lá. Apesar que tem uma coisa interessante. O Felipe fala, e é verdade. Não importa o dia que o Messias nasceu. Ele mandou lembrar do dia que ele morreu. Porque o dia que ele nasceu, a luz veio ao mundo. Muitos olharam ela e rejeitaram. Mas o dia que ele morreu trouxe graça ao mundo. Trouxe o perdão na tua vida. Esse dia que ele morreu é que é o importante. Tá? Vamos continuar. E a palavra, ou seja, o mandamento se fez carne. Ou seja, isso está dizendo o quê? E o Messias, Jesus, se fez carne. O quê? A palavra, o mandamento. E os mandamentos se fez carne. Ou seja, o mandamento de Deus que foi dado a Moisés, foi dado pelo Messias e Yeshua, Jesus Cristo. Mas Jesus não tinha nascido. Você não consegue entender uma coisa espiritual dessa, é complicado, porque a palavra mesmo diz que ele abriu mão de toda a divindade dele para vir aqui com um homem, para nos mostrar que é possível cumprir a Torá. Porque na época que foi dado a Moisés o mandamento, o homem dizia lá que era impossível cumprir. Na época que o Messias veio, o homem dizia que era impossível cumprir. E o que é que as igrejas hoje dizem? É impossível cumprir. Ninguém cumpriu, só o Messias. Amém. Todarabá, que o Messias cumpriu, né? Porque senão o João estava chorando na visão de Apocalipse lá até hoje. Porque quando disseram, quem pode abrir os selos? Né? João começou a chorar. Tá entendendo? Aí diz, o cordeiro, o leão de Israel, né? Então, graças a Iá, pela honra e glória do nome de Yahua, Yeshua conseguiu cumprir. Mas nós podemos pelo menos tentar. E quem sabe muitos vão cumprir. Né? Porque lá em Apocalipse 14:12 diz, a perseverança dos santos, os que cumprem o mandamento de Deus e dão o testemunho de Jesus. Amém. Vamos lá. A caminhada é longa, temos que cumprir, tá? Não quer dizer que você não vai. O resto é graça. Agora, se for de coração, ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e o Messias completou de todo o teu entendimento, tá? E a palavra se fez carne. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Certo? Aqui é um complemento da igreja, certo? Cheio de graça e de verdade. Minha esposa está falando aqui que falta alguns minutos para 4 da manhã. Tá? Bem, vamos continuar. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu falei no outro áudio que graça é o Messias e a verdade é a Torá. Ou seja, ele estava dentro dele cheio de graça e cheio de Torá. Amém. Nós estamos falando da verdade aqui, né? A verdade é a Torá. A verdade é os mandamentos de Deus. O Messias estava cheio de graça para dar a quem queria, certo? E cheio de mandamentos de Deus para também quem queria graça, tá? Vamos continuar. Falta pouco, eu acho que está na metade. Bora lá. Oséias 14:9. Quem é sábio... Pronto, esse aqui é a tradução que eu disse a vocês, tá? Carol, tu podia ler aqui? Vê. Oséias 14:9. Quem é sábio
para que entenda essas coisas. Quem é prudente para que... Aqui, ó, pega aqui, Oséias 14:9. Para que as sábia, tá? Porque os caminhos do Senhor são retos. Amém. E justos. E os justos, veja, os caminhos do Senhor são retos. Essa tradução não está muito boa não, mas vamos lá que dá para entender alguma coisa aqui, ó. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Eu também vou falar sobre a palavra justo. Isso é tudo chave de entendimento. Se você não compreender essas chaves de entendimento, você não compreende o Novo Testamento. É impossível, tá? Você vai ficar filosofando grego, se eu não sei, a questão, viveu ou não viveu, o que eu vim fazer nesse mundo. Se você não tiver Torá, você não vai entender a Brit Hadashah, o Novo Testamento. E os justos, o que é justo? Os que cumprem a lei. Que lei? Do Brasil, Estados Unidos, Jamaica? Não. Os mandamentos de Deus. Os justos é os que cumprem os mandamentos de Deus, andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. Ou seja, os pecadores cairão nos mandamentos de Deus. Onde? Sheol. Inferno. Vamos traduzir para português, tá? Eu vou pedir para Carol ler para você ver a diferença da tradução, tá? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui Bíblia Sagrada. Vê, essa aqui é ruim. Pior. Quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Quem tem entendimento? Aquele que as compreende. Os caminhos do Senhor são justos, e justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Tem quase o mesmo entendimento da King James, tá? Eu estou falando King James, aqui é Bíblia Sagrada e King James. Vamos lá, lê aí, Carol. Aqui é uma tradução em outra King James, mas veja a diferença do que está mais próximo do hebraico. Quem é sábio e tem entendimento? Todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Yahweh é a verdade, e os justos andam nele, mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão. Veja, os justos andam na verdade. Lê de novo essa parte aí, Carol, para que eu não... Ora, o caminho de Yahweh é a verdade. O caminho de Yahweh é a verdade. O que? Torá, os mandamentos de Deus. O caminho de Deus é os mandamentos. Continue. E os justos andam nele. Mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão. Ou seja, os pecadores, os ímpios, pecadores, os que não cumprem os mandamentos, tropeçarão e cairão. Me diga que não é uma tradução melhor? Muito melhor. Eu não encontrei aqui na internet, tá? Mas para você ver o perigo de uma tradução ruim. Eu vou dizer a vocês, ó, eu estou com a King James na internet, 611, estou com a Bíblia Sagrada na internet, certo? Estou com a King James, Carol está lendo aqui esse texto que está mais próximo do hebraico, Carol está com a King James atualizada, tá? King James atualizada, não é a 611, a tradução bem melhor do que a King James 611. E estou com o Novo Testamento grego aqui, ó, tá? E usei outras bíblias que eu tenho ali, tem umas 15 bíblias ali para poder pegar esses textos para mostrar a vocês. Veja quantas bíblias eu estou tendo que consultar para mostrar um entendimento correto, porque se você for pela tradução de uma Bíblia única, você vai tropeçar, tá? Como está no texto aí, para não falar outra palavra, tropeçar, tá? Vamos continuar. Salmo 119, versículo 60. Tá gravando mesmo? Tá gravando. Já olhei aqui umas 10 vezes. E o som tá saindo? Tá, tranquilo. Bem, tá tão acostumado a dar problema no som, né? Ó, Salmo 119, versículo 160. A tua palavra é a verdade. Olha que coisa. A tua palavra, ou seja, o teu mandamento é a verdade desde o princípio. Ou seja,
Quem conhece hebraico sabe que princípio é Bereshit. No princípio. Ele está falando de Gênesis. A tua palavra é a verdade desde Gênesis. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Ou seja, nós temos um reino, um rei, um Deus, uma Constituição, igual a qualquer outra nação, tá? Nós só não estamos na nação física. A Nova Jerusalém há de vir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu glorioso nome, ó Yahweh. Venha a nós o teu reino. Vai vir até nós o teu reino. Não é a gente que vai para o céu, tá? Ou seja, nós temos uma cidade, uma nação, nós temos um Deus, nós temos um rei e nós temos uma Constituição, igualzinho a qualquer outro país. Se você vai para os Estados Unidos morar lá, você vai ter que aprender um inglês básico para aprimorar lá e você vai ter que aprender o básico da lei para quando tu descer do avião não ser preso e ser deportado, tá? Ou seja, tu vai para os Estados Unidos, tu vai para Jamaica, tu vai para o país pior que tem, tu tem que saber a lei. Olha, teve um brasileiro que foi para um país aí, ali no Dragão ali, perto do Dragão ali, tá? Que chegou lá, aqui no Brasil, droga, você carregar, sei lá, parece que é 10 quilos de droga, não é nem considerado mais tráfico. Mas ele chegou lá, achou que no país lá era a mesma coisa do Brasil, foi pego, levou um tiro na cabeça. Pena de morte. E aí? Ele queria aplicar a lei do país dele lá, tá? Ou seja, você quer entrar no reino de Deus sendo desobediente a Deus, tá? Você vai pegar o avião, talvez até pouse, não sei, né? Pousa lá. Quando fizer a primeira desobediência, vai ser deportado, tá? Para onde? Sheol, inferno. Vamos lá. A tua palavra, ou seja, o teu Messias, os teus mandamentos, o teu Messias, Yeshua, é a verdade desde o princípio. Se for ver o livro de João, lá em Gênesis, no princípio, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Elohim, tá? Vamos lá. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre, ou seja, a eternidade. O Messias vai durar para sempre? Vai. A verdade vai durar para sempre? Vai. O juízo de Deus vai durar para sempre? Vai. Os mandamentos de Deus, que é a palavra, vai durar para sempre? Vai. Então, presta atenção. Se tu quer a vida eterna, escuta a palavra, compreenda a verdade, que foi te dada desde o princípio, como está lá na carta de João, que muitas denominações protestantes diz que os livros de João não são inspirados. Tem até um aí que vive marcando arrebatamento, bate muito nessa tecla, tá? É arrebatamento à torta e à direita, não acerta um, tá? E o juízo de Deus vai durar para sempre. Então aprenda as leis e os juízos, tá? Honra teu pai e tua mãe para que tu tenha vida longa na terra. Se tu der uma tapa na cara do teu pai e da tua mãe, desonrar, provavelmente você vai morrer cedo. Você vê um monte de menina aí morrendo com 16 anos, 20 anos. Por quê? Tá? Meu filho, não vá para ali não. Não fique perto daquelas pessoas não, que elas não prestam. Meu filho, não tome droga não. Meu filho, não faça isso não. Quando vê... Página policial. Vamos lá. 2 Crônicas. Eita, era outro texto que eu ia pedir a Carol. Carol! Contudo, ele enviou o profeta... Contudo, ele enviou profetas dentre eles. Veja o que é tradução, tá? Estou colocando aqui para você ver. Contudo, ele enviou profeta dentre eles, para trazê-los de volta ao Senhor, os quais testificaram contra eles, mas eles não quiseram dar ouvidos. King James 611, olha. King James 611, tá? Vê só. Bíblia Sagrada, 2 Crônicas 24.
Segunda Crônica 24, 19, Segunda Crônica 24, versículo 19. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, os profetas tivessem testemunhado contra o povo que não quis ouvi-los. Veja que a tradução está até um pouquinho melhor, né? Mas mesmo assim você não entende bolhufas. Vamos lá. King James atualizada. Carol não está aqui, vou ter que ir. Daniel. Falta pouco, tá? Acho que chegou na metade agora. Falta pouco, chegou na metade. Vamos lá. Pulando corda. Empolgação, irmãos. Empolgação. É as palavras para a vida eterna. Só tu, Machias, tem a palavra para a vida eterna. Lamentações. Shemuel. Reis. Segunda Crônica. Tu pode ler, Carol? 24. Segunda Crônicas 24, versículo 19. Tá aqui. Veja. Olha, vamos lá. Vamos tentar ler aqui, tá? Que a Bíblia Sagrada que é melhorzinho um pouquinho. Versículo 19. Veja a diferença. Escute. Vai, Carol. Embora o Senhor tivesse enviado seus profetas ao povo com o objetivo de trazê-los de volta à sensatez e para ele, e os profetas tivessem de fato pregado a palavra e protestado contra a má conduta do povo, eles não quiseram dar ouvido à verdade. Olha, deixa eu pegar de novo aqui. Veja a diferença de tradução, tá? Assim diz Deus. Epa, eu estou lendo certo? 19, tá. Embora o Senhor tivesse enviado seus profetas ao povo com o objetivo de trazê-los de volta à sensatez, ou seja, eles estão insanos, estão sem juízo, tá? E para ele, trazer de volta para quem? Para Deus. E os profetas tivessem de fato, se os profetas tivessem de fato pregado a palavra, qual é o problema hoje? Os profetas estão pregando a palavra do jeito que ela é. Existe profeta dizendo a você, arrependa-se, porque é chegado o reino do céu. Se tu não parar de pecar, ou seja, se tu não cumprir o mandamento de Deus, tu vai por Sheol. Os profetas estão dentro dos templos hoje falando isso. E os profetas tivessem de fato pregado a palavra, ou seja, os mandamentos, e protestado contra a má conduta do povo e tivessem reclamado, olha, vocês estão no carnaval fazendo adoração a Baal, literalmente, entendeu? Baal, no caso, Baal Exu. Porque Baal é marido, senhor, proprietário, dono. Baal não é o capeta em si, não. José, no Novo Testamento, foi chamado de Baalim de Maria. Tá? Ou seja, o marido dela, o dono dela, o tutor dela. Tá? Ou seja, Baal Exu, que eles fizeram isso esse ano, entendeu? Se tivesse algum profeta alertando com isso, será que o pessoal ia fazer? Não sei, depende da conduta do coração dele, né? Bem, mas nós estamos falando aqui. Vamos lá. De fato, tivesse pregado a palavra e protestado contra a má conduta do povo, eles não quiseram dar ouvidos à verdade. O que é a verdade? Não é só chegar e dizer a verdade, eles estavam adorando a Baal Exu. Não é só isso. Se eles tivessem dado atenção ao mandamento de Deus, eles não estariam fazendo aquilo, porque eles sabiam que isso leva à morte. E não é física, é espiritual, eterna. A morte eterna, certo? E não quiseram dar ouvidos à verdade. Não é só essa verdade que está sendo dita hoje.
é os mandamentos de Deus, a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles não quiseram dar ouvido à verdade. Tá? Bem, vamos continuar. Deuteronômio 33:3. Bota aí, Carol, que eu acho que Deuteronômio 33:3 não tá bom também não. Eu botei aqui, botei só um. Sim, ele amava o povo. Todos os seus santos estão na tua mão. E ele se assentava aos seus pés. Todos receberam as tuas palavras. Veja, imagina uma cheia. Sim, ele ama o povo. Todos os seus santos estão na tua mão. E eles se assentam nos seus pés. Ou seja, o Messias está sentado numa pedra, todos se sentam no chão e todos receberam as tuas palavras, ou seja, os teus mandamentos. Olha, isso é Deuteronômio 33:33. Olha, isso aqui que eu estou mostrando a vocês é carne, tá? Sólido, não é leite. Se você for ver Deuteronômio no texto físico, você vai ver outro sentido, porque é o literal lá. Mas espiritualmente você vê que o Mashiach disse que todos os que o Pai entregou na mão dele não se apartarão da mão dele, né? E que eles amam o povo, todos estão na mão dele, e eles se assentaram aos seus pés, ou seja, um modo de você demonstrar reverência. Todos receberão as tuas palavras, ou seja, os teus mandamentos. Leia aí, Carol, 33:33. 33:3. 33:3, desculpa. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão sob a tua proteção. Eles se prostraram aos teus pés e aprendem as tuas palavras. E aprende os teus mandamentos. Amém? Verdade. Vamos lá. Falta pouco. João 8:31. Então dizia Jesus aos judeus que nele criam. Se vós permaneceres na minha palavra, ou seja, nos meus mandamentos, verdadeiramente, ou seja, na Torá, sois meus discípulos. Ou seja, aqueles que dizem que são discípulos do Messias e não andam como ele andou, como está na carta de João, amigo, você foi enganado por alguém, tá? E não foi pelo Messias, porque o Messias diz: aquele que guardar e ensinar o irmão a guardar o menor dos mandamentos, traduzindo, o menos importante dos mandamentos, será o maior no reino do céu. Ele está falando de quem? Dele mesmo. Ele está falando: eu que guardo os mandamentos e ensino a tu guardar os mandamentos, o menor deles, eu vou ser o maior no reino do céu. Se tu fizer a mesma coisa com teu irmão, tu vai ter o mesmo galardão que eu tenho. Eu vou dividir contigo o meu galardão. Tá? Veja que coisa maravilhosa. Se vós permaneceres na minha palavra, no meu mandamento, verdadeiramente diante da Torá, sois meus discípulos. Ou seja, se você não segue Torá e não guarda o mandamento de Deus, não é discípulo de Yeshua. Alguém lhe enganou. Você tem que ser batizado no nome de Yeshua, não do Pai, Filho e Espírito Santo. Tem muita coisa a dizer com isso. Tá? João 8:31. Vamos lá agora. Está bem pertinho de João 8:32, né? Olha, João 8:31. Então dizia Jesus aos judeus que nele criam: se vós permanecerem nos meus mandamentos, palavra, verdadeiramente, na Torá, sois meus discípulos. Aí vamos aqui, ó, João 8:32. E conhecereis a verdade, a Torá, e a Torá vai te libertar. Voltamos ao início, né? Amém. Todarabá. Quem tem ouvidos que ouça e entenda, né? Vamos lá. Eu vou terminar com João 8:55. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se
eu disser que não o conheço, eu serei mentiroso igual a vós. Ou seja, muitos dizem, eu conheço Deus. Está mentindo. Por quê? Porque se tu diz que é do Messias e não guarda o mandamento, você não conhece Deus. Você está longe de Deus. Por isso que ele diz, se eu digo que não o conheço, serei mentiroso igual a vós. Porque nós normalmente dizemos que conhecemos a Deus. Sabe quem é Deus? Sei, Deus de Israel, o Pai de Jesus. Tu conhece ele? Eu serei mentiroso igual a vós, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Eu conheço ao meu Pai e guardo a sua palavra. Quem? A palavra de quem? Jesus está falando de quem? Mas eu o conheço. Quem? Deus. E guardo a sua palavra, ou seja, o seu mandamento. Tá? Interessante, né? Não vos conhecerei, mas eu conheço. Amém. Eu ia falar um texto aqui, mas eu vou deixar para a próxima, porque é o seguinte, esse vídeo, você vê que ficou longo, eu vou dividir em duas partes, tá? Essa parte, essa primeira parte, é o leite que Paulo fala, tá? Que vocês, aí tanto tempo que vocês tinham, já era para estar comendo sólido. Essa parte vai ser o leite, tá? Para as crianças. Você que foi abençoado por essa parte, você deve olhar a segunda parte, vai ser um pouco menor, mas vai ser mais voltada às cartas de Paulo, tá? Falando da verdade nas cartas de Paulo. Um exemplo, Paulo diz lá assim, tem uma passagem, não são com todas as letras literal, mas é interessante, ele diz assim, ó, se você é circuncidado, se Deus te chamou para trabalhar circuncidado, amém. Se Ele te chamou incircuncidado, trabalhe incircuncidado. Porque a circuncidão nada é. E a incircuncidão não é nada. O que importa é guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que não faz diferença se tu está circuncidado ou não. Se Deus te chamou, trabalha do jeito que Ele te chamou. O que importa é guardar os mandamentos de Deus. Será que alguém já viu esse texto em Paulo? Lá nas cartas de Paulo. Será que a tua igreja já leu esse texto? Eu vou ler aqui, tá? Próximo, a segunda parte da verdade, né? Porque a primeira é a graça, é o amor, né? Tudo é a primeira parte. A segunda parte da verdade, nós vamos falar sobre as cartas de Paulo. Vai ser bem menor o vídeo, mas eu quero separar para não ficar longo demais, como esse ficou, tá? Então, shalom, shalom. Que Yahweh o abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, que Ele derrame, como está lá em Jeremias 33, né? O selamento da aliança, a concretização da segunda aliança, né? A renovação da aliança, para falar a verdade. Que Ele coloque a Torá dele nas vossas mentes e nos vossos corações. Assim como coloque também Yeshua, que é os mandamentos, na tua mente e no teu coração. Bashem Yeshua, amém. Shalom, shalom. A paz do Senhor.